comentar com você neste vídeo, torcedor e torcedora do esporte, sobre o Gonçalo Paciência, né? É isso mesmo, o Gonçalo Paciência é um jogador português, né, que esteve em 2024 no Sanfrecce Hiroshima do Japão, mas que tem uma longa trajetória no futebol europeu, né, atuando por inúmeras equipes, não somente de Portugal, mas equipes também da Alemanha, equipe da Grécia e assim por diante, né. Passou ali por equipes como da Espanha também, né, o Celta de Vigo, lá na Alemanha o Bochum, né, o Schalke, enfim, o Frankfurt, né, Eintracht Frankfurt, né, vários times em Portugal, Porto, Vitória de Guimarães, né, e assim por diante. É, portanto, um jogador que tem uma vastíssima experiência. A gente precisa salientar, está com 30 anos de idade e, na minha opinião, ainda pode entregar muito no futebol, tá? Vamos lá, o torcedor do esporte, vamos lá, calma aí, né? Para de detonar a contratação, tá? Paremos com isso, né? Vamos conhecer o jogador. Eu sempre gosto de trazer para as análises algumas questões mentais, né, do atleta, né? Algumas questões que estão ligadas aí, por exemplo, a carreira do jogador, aquilo que ele pensa, o que ele pensa de futebol, o que ele quer para a carreira dele. Isso é muito importante, tá? Principalmente no caso dele, do Gonçalo Paciência, tá? Bem, ele é um centroavante de 1,84 m, apesar de não ser muito alto. Ele é um jogador que tem um bom cabeceio, né? É um jogador muito forte, tá? Parece mais alto, tá? Quando você tá vendo jogar, você tem a impressão de que ele é um jogador um pouco mais alto do que ele é, tá? É muito forte, como eu disse. É um jogador que sabe jogar de costas, sabe trabalhar esse pivô, né? E é curioso, né? Porque é um jogador que tem uma movimentação dentro da área que é interessante, né? Ou seja, tem aquela percepção muito interessante sobre os duelos, né? Onde a bola vai pintar e assim por diante. Essa percepção dele, contudo, não faz dele, na minha opinião, um centroavante necessariamente de área. Por quê, gente? Porque, na minha opinião, o Gonçalo Paciência é, sobretudo, um jogador, um centroavante para atuar fora da área. É isso, tá? É um centroavante para atuar, sobretudo, fora da área. Vale lembrar aqui, né, que ele passou por inúmeras seleções da base portuguesa, né? Sub-16, sub-17, lá na Europa tem tudo. 16, 17, 18, 19, 20, sub-21 também de Portugal, e a própria seleção portuguesa em 2017, se não me engano, 2018, alguma coisa assim, ele teve convocação para a seleção principal da Inglaterra, gente, tá? Então, é um jogador que a ele não falta, evidentemente, muita experiência, muito entendimento sobre o futebol. Quando ele teve a oportunidade de ir para o Sanfrecce Hiroshima, ele não pensou duas vezes, né? E foi-se embora, foi para o Sanfrecce Hiroshima, né? Acho até que ele estava muito mais preparado para o futebol japonês do que o futebol japonês para ele, né? Uma questão muito importante que marca a carreira do Gonçalo Paciência, a meu ver, é o fato de que ele vai de uma equipe para outra, né? Em geral, ele chega a algumas equipes que já tem um 9, né? Em geral, ele chega também a algumas equipes que praticam um tipo de jogo que nem sempre é o dele. A Bochum, a Eintracht Frankfurt e assim por diante, né? Então, o que ocorre é que muitas vezes ele vai para uma equipe para compor o elenco, né? Então ele sai do banco de reservas, é difícil para ele se titular das equipes em virtude disso. Então isso para mim reduz bastante o número de gols que ele faz na carreira. Claramente reduz, né, esse número de gols. Agora, assim, se você contabilizar o número a minutagem que ele esteve em campo, você vai perceber que esse número de gols sobe um pouco, né? O que significa, se o Gonçalo Paciência tivesse muito mais oportunidade na carreira, provavelmente poderia entregar, sim, um pouco mais de gols, né? Também acho que o staff do jogador, né, talvez não tenha ajudado muito, né, em algumas situações, mandando de um clube para cá, de um clube para outro, assim por diante. Deveria avaliar, por exemplo, que o jogador sai de uma situação, né? Nem sempre tinha proposta para ir para 2 ou 3 clubes, mas quando tinha proposta para 2 equipes, 3 equipes diferentes, eu acho, por exemplo, que a avaliação sobre a equipe para onde deveria ir, o Paciência, foi uma avaliação equivocada por parte dos membros do seu staff, né? Bom, deixa eu contar uma coisa muito importante para você. Eu falei para você que ele é sobretudo um centroavante de fora da área, né? Ele tem 286 jogos na carreira, o que é muito pouco para alguém que tem 30 anos, né? E isso, como eu disse, porque ficou muito tempo na reserva. E, detalhe importante, muito profissional, nunca reclamou dessa situação, tá?
jamais reclamou, extremamente sério, profissional, né, faz todo o trabalho dele físico, chega sempre ali no horário, nunca deu problema extracampo, o Gonçalo Paciência, tá? Nos 286 jogos na carreira, ele tem 62 gols. Dá uma média de 4,5, um gol a cada 4 jogos e meio por aí, tá? Detalhe interessante é que nesses 286 jogos, deixando claro que quase nunca como titular, ele, além desses 62 gols, ele entregou, né, 24 assistências, tá? Então, isto também mostra, veja, você tem ali um terço o número de assistência dele equivale a um terço do número de gols, tá? Até um pouco mais, 62 gols e 24 assistências. Isto é um dado importante que mostra claramente como ele consegue atuar fora da área, tá? Como eu disse, é um jogador que faz pivô, é um jogador que tem uma movimentação de chegada à área, é um jogador rápido, né? Para ser centroavante é bastante rápido, longe de ser lento, né? É um jogador que tem essa capacidade de entrar na área com muita força física, né? Rompendo marcação também na força, na brutalidade, né? Então eu acho que é um jogador interessante. Essa história de que ele é muito da área, a gente pode realmente aceitar que ele é da área, mas eu acho que ele é sobretudo um jogador fora da área. Quem faz a leitura de que não, é um jogador de área, tá tudo bem. Mas eu acho que é um jogador que tem esse elemento no seu jogo dele, mas tem um elemento também de atuar muito bem fora da área. E acho que, pelo que eu vi, né? Eu vi muito vídeo, embora não tenha muito, tá? Mas vídeos, pequenos recortes de vídeos, tá? Eu tô vendo isso aí desde ontem. Realmente, porque, sinceramente, eu não estava acompanhando a carreira dele, né? Precisei dar uma analisada muito séria aí nos dados, pedi até para um amigo meu de Portugal enviar um vídeo para mim com algumas situações de jogo, né, que eu não encontrei na internet, né? Então, em virtude disso, eu digo para você, ele pode sim jogar fora da área. O Gonçalo Paciência é um jogador, um camisa 9, mas ele também pode jogar como segundo atacante, tá? Ele é um camisa 9 que pode jogar como, de certa forma, como um ponteiro pelo setor esquerdo, tá? Então ele oferece essas possibilidades também, porque ele tem esse trabalho fora da área, né? E quer saber, de verdade, eu acho que ele é um jogador interessante para atuar ali como segundo atacante ou mesmo ali pelo lado do campo. Pelo lado do campo, pelo setor esquerdo, talvez ele seja até mais interessante, porque ele é um jogador veloz, tá? Ele é forte e também tem velocidade, né? Então acho que ele pode ser explorado, deveria ser explorado um pouco mais naquele setor ali do corredor lateral esquerdo. Agora pode perfeitamente corredor lateral ofensivo esquerdo, né? Mas pode também ser colocado como centroavante sem problemas. Como eu disse, ele tem um entendimento da área e também é aquele tipo de centroavante que trabalha bem fora dela, como pivô e assim por diante. Questão dos poucos gols na carreira dele, porque 286 jogos para 62 gols, de novo, né, tem a ver com o fato de que ele vai para muitas equipes, algumas equipes inclusive bastante relevantes, né, e por estarem em equipes relevantes, ele encontrara nessas equipes também bons jogadores ali nos postos, né. Então, por exemplo, ele é contratado pelo Bochum para ser centroavante. O Bochum não é uma equipe, né, minúscula, por exemplo, do futebol europeu. É uma equipe pequena no futebol da Alemanha. Se nós compararmos com várias equipes do futebol português, o Bochum está acima, né, do futebol aí, de equipes do futebol lá de Portugal, tá? A mesma coisa no Eintracht Frankfurt e outras equipes também, né? Então, o que acontece? Ele chega no local que você já tem um centroavante, então ele não entra muito nos jogos, tá? Até mesmo para não ter problema ali de ritmo de jogo, né? Ele sempre faz parte dos treinamentos, nunca falta em treino, nada, e também sempre cuida muito bem da sua situação física para quando ele tiver a oportunidade de jogar, ele entrar para jogar. Eu acho sinceramente que o esporte é para o Gonçalo Paciência uma grande oportunidade na carreira dele, uma enorme oportunidade. É um jogador de baixo perfil até hoje, né? Agora, se ele consegue chegar no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, ele consegue ser esse 9 entregador de gols ou de assistência, ele pode perfeitamente aí ajudar muito o esporte nessa duríssima, dificílima campanha, né, de permanência na Série A em 2025, tá? Então veja, as coisas não são fáceis para o Leão da Ilha, tá? A despeito dos dirigentes às vezes cometerem muitos erros e cometem, precisamos pontuar que objetivamente a situação é difícil para o esporte, visando o mercado. Poderia José Novales ter outros jogadores tal para a posição? Poderia, né? Claro que poderia. Mas o Gonçalo Paciência é um desses jogadores também que pode chegar no esporte e pode ser também, pode se converter também ali numa aposta e que eventualmente se transforme numa solução em termos de fazer gols, né? Ou de entregar gols, né? Ele pode ser esse jogador também, tá? Acho que a carreira dele, ele sempre foi muito generoso nas situações, tá? Nunca reclamou de nada, né? E a própria tentativa dele de se adequar cada vez mais ao Sofresh Hiroshima mostra isso. Então eu acho que o futebol pode entregar sim um pouco de
de gentileza para esse atleta, né? E acho que o Sport pode ser, na verdade, esse clube vai entregar essa gentileza para ele. Acho que, de fato, se ele tiver uma boa recepção na ilha, eu tenho para mim que ele pode responder também satisfatoriamente, entregando gols. A situação é complicada, a gente vai precisar ver como é que a equipe vai ser formatada, né, para jogar essa Série A. Não é fácil, é dificílimo para o Sport. Agora, poxa vida, né? Os dirigentes foram lá e encontraram um jogador, né, europeu, tá? Que não tem grandes números na carreira, tem um grande perfil, tem características assim, de um jogador que pode ser interessante para algumas equipes brasileiras, né? Mas que teve, circunstancialmente, sempre chegou em equipes, né, para as quais ficou no banco de reservas em virtude de já ter jogadores ali ocupando a posição. A gente não está falando aqui de um jogador que foi muito mal e que perdeu a posição por isso. Eu estou falando de um jogador que, ao chegar no clube, já chega para compor elenco e poucas vezes vai receber oportunidade, tá? Então, nesse sentido, ele chegando para o Sport, para ser o 9 do Sport, ele pode perfeitamente, né, ficar muito animado com essa possibilidade. Isso pode ser vital para que ele ganhe no Leão da Ilha, né, assim, uma temporada espetacular, diferenciada, a melhor temporada da carreira dele, tá? Eu quero acreditar muito nisso, porque eu quero acreditar no Sport em 2025, tá, gente? E claramente que você pode criticar, pode falar, pode não. Agora, é um jogador que pode sim ser interessante para o Sport. Nesse sentido, a despeito de todas as limitações em termos numéricas que esse atleta apresenta na carreira, eu diria que, em teoria, foi uma boa contratação. Vai ser uma boa contratação porque ainda parece que falta detalhes, né? E então a questão é chegar, se adaptar, né, e conseguir jogar, tá? Então por isso a gente não pode ser futurológico aqui, falando aqui, na verdade, vai ser um grande reforço para o Sport, vai ser péssimo para o Sport. Não podemos falar isso, né? O que a gente pode falar é, conhecendo minimamente as características do jogo dele e entendendo também minimamente o que foi que o levou a sempre não marcar tantos gols assim, podemos falar que tudo isso, né, sugere que ele pode sim ser um reforço interessante para o Leão da Ilha. Então a questão agora é esperar. Sorte demais aí ao Gonçalo Paciência, sorte demais ao Sport nessa temporada. E para finalizar, se você gostou aqui do vídeo, tiver condição, né, e desejo de fazê-lo, envie um Pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho, tá bom? É muito importante, tá? Ajuda, vou mandar R$1, ajuda como? Ajuda. Moralmente não há valor pequeno, tá? Se você puder, mande aí um valor, qualquer valor, R$1 milhão, R$1, 10 milhões, R$1 milhão, para dar uma força aqui no canal, tá? Qualquer valor. Fico muito grato pela generosidade. E se não for o caso, pelo menos compartilhe esse vídeo aí, comente e tal, para que nós possamos inclusive fazer mais vídeos sobre o esporte, né, gente? A postagem aqui teve uma visualização muito abaixo do que é a grandeza da torcida do Sport, né? Eu fiz no dia anterior à postagem do Sport um vídeo sobre o Remo e teve ali 5 vezes mais, né, gente, visualizações, né? Então a torcida do Sport é uma torcida sensacional, fenomenal, fantástica, né? E acho que pode e deve apoiar um pouco mais aqui o trabalho quando a gente faz os vídeos, né? Até para que outros vídeos sejam feitos, né? E se você, por acaso, está inscrito no canal e tem poucos vídeos do Leão, é só pedir, é só cobrar, porque aqui também é demanda. Quando você cobra, eu vou claramente acompanhar muito mais o seu time. Então peço aí a gentileza de dar essa força aí na medida do possível. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final.